Bom dia, galerinha! Hoje daremos início a mais uma aula, tá? Hoje o nosso tema é sobre os combustíveis fósseis. Então, vocês podem estar acompanhando no livro, tá? Aqui é uma pequena explicação, um pequeno resumo do que a gente vai trabalhar, o que está também no livro de vocês e que vamos trabalhar na aula de hoje. Mas a primeira pergunta é o que seriam os combustíveis fósseis? Eu acredito que vocês já tenham escutado, ou então até mesmo em livros e revistas, em telejornais, alguém falando sobre os combustíveis fósseis. Mas a princípio, o que é um combustível, né? Vocês podem estar se perguntando. Então, o combustível é uma substância que vai reagir com o oxigênio, tá? A partir do momento que ela reage com o oxigênio, ela libera uma energia. E essa energia ela é usada de forma o quê? De forma de calor, de chama e gases, tá? Agora unindo os combustíveis fósseis, tá? O que seriam os combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis, eles são formados por meio de processos naturais, tá? Como a decomposição de organismos mortos soterrados, ou seja, eu posso dizer que são animais de antepassados, né? Que eles são soterrados e a partir do momento que eles soltam uma certa substância, eles entram em decomposição e assim viram os combustíveis fósseis. Por isso que é o nome fóssil, tá? Desses organismos de animais de muito tempo atrás que ficam debaixo da terra, tá? Então aqui a gente já deu uma introduzida falando um pouquinho sobre o que é o combustível e principalmente o que é o combustível fóssil. Olha aí, os combustíveis fósseis, né? Entre os recursos retirados do solo, o carvão mineral, o petróleo, o gás natural e o urânio têm papel fundamental no mundo contemporâneo, pois são usados como combustíveis e fontes de energia em diversos setores da economia. Ou seja, é muito importante. Então, o carvão mineral, gente, ele é um dos recursos, né, retirados do solo. Então, ele é considerado um combustível fóssil, tá? Então, não só o carvão mineral, mas também o petróleo, o gás natural, né, o urânio, eles são retirados do quê? Do solo. Então, são considerados combustíveis fósseis também, tá? Então, esses materiais, eles, no caso, esses recursos, né, eles têm papel muito importante, papel principalmente fundamental no mundo contemporâneo, ou seja, no mundo atual, nesse mundo que a gente está vivendo hoje. Por quê? Porque eles são usados como combustíveis, né? Como falei para vocês, e também principalmente como fonte de energia, principalmente em diversos setores da economia, eles são muito utilizados, tá? Então é importante lembrar que, independentemente do tamanho das reservas de carvão mineral, de petróleo, de gás natural e de urânio, né, como está destacado aqui na nossa aula, esses recursos são considerados não renováveis. Alguém já ouviu falar o que seriam os recursos não renováveis? Já? Será que alguém já ouviu falar sobre isso? Olha aí, gente. O que está grifado aqui para vocês é muito importante. Os recursos não renováveis é um recurso natural, tá? Que não pode ser regenerado ou reutilizado, tá? O que seria isso? Que o carvão mineral, que o petróleo, que o gás natural, o urânio, né? Eles não podem ser regenerados e nem reutilizados novamente. A gente não pode usar e depois usá-lo de novo, tá? Então, eles têm um tempo determinado e também a gente não pode usar muito, porque um dia pode o quê? Esgotar. E a gente vai ficar prejudicado por falta desses materiais, principalmente desses recursos, sim, tá? Olha aí, então vocês entenderam o que seria um recurso não renovável? Então, o carvão mineral, o petróleo, o gás natural e o urânio, eles são considerados que energias não renováveis, ou seja, eles não podem ser reutilizados novamente. Continuando, porque os processos geológicos de sua formação são muito mais lentos do que o do consumo. Isso também é uma característica dos, dos recursos não renováveis. Essa questão do processo geológico na característica de formação, que é muito mais lenta do que o do consumo, tá? Além disso, as condições ambientais são completamente diferentes daquelas nas quais esses recursos se formaram. Isso aqui é importante, gente. Ele tá se referindo ao quê? Ao que, o que era antigamente.
Então, antigamente era muito mais fácil a gente encontrar esses recursos. Hoje, esses recursos, eles se encontram cada vez mais o quê? Escassos, devido a eles serem utilizados bastante, tá? Então, é isso que o texto está falando aqui para vocês. Olha aí, bora falar agora um pouquinho sobre o carvão mineral. O carvão mineral, ele é um dos recursos minerais de importância histórica para a humanidade, que é o carvão mineral, tá? Esse mineral, ele exerce ainda hoje um papel importante na economia mundial. Isso é importante frisar aqui, tá? Se vocês estiverem no livro de vocês, vocês podem estar grifando também. E é um mineral abundante na superfície terrestre, tanto na extração quanto no processo de combustão. O que seria o combustão é a queima, tá? Então, causa o acúmulo do gás carbônico na atmosfera. Ou seja, que a extração e o processo de combustão do carvão mineral, ele vai ocasionar o quê? Um acúmulo na superfície terrestre, principalmente na atmosfera de quê? De CO2, tá? De gás carbônico. Ao mesmo tempo que ele é importante, né, principalmente para a questão econômica, ele também dele ser um recurso não renovável, mas ele também pode prejudicar, ele prejudica bastante, porque o CO2 ele se concentra na atmosfera e isso interfere em vários fatores, né? Então, o processo de formação do carvão iniciou-se há milhares de anos, a partir da o quê? Da decomposição delas. Então, se alguém perguntar como é que forma o carvão mineral, você está devido o quê? Da decomposição de árvores e parte delas, como as folhas, as sementes, os galhos que se misturavam no solo, tá? Então esse material orgânico ele foi o quê? Sedimentado, né? Se sedimentou, ou seja, ele acabou se juntando, acabou se formando ali principalmente aqui na superfície terrestre, né? E transformou-se em uma rocha o quê? Sedimentar, tá? Então, a formação do carvão ocorreu especialmente nas grandes florestas pantanosas da Europa, da Ásia e da América do Norte. São esses três, né? Essas três áreas que o carvão mineral ele predominou, tá, gente? Então, aqui a gente está falando um pouquinho do carvão, a importância dele na economia e uma das consequências dele é o quê? Que através do processo de extração e o processo de combustão, que é a queima desse carvão mineral, ele vai causar, né, um acúmulo de gás carbônico, principalmente na atmosfera, né? E da onde que ele surge, né? Como é que ele surgiu o carvão mineral? Principalmente da decomposição das árvores e das folhas. E parte delas que sedimentaram e assim viraram o quê? Uma rocha sedimentar, tá? Olha aí, a gente tem alguns tipos diferentes de carvão mineral. A gente tem acredito, gente, que seja de denominação. Eu acredito que seja antrácito, tá? Ou antracito. Ulha, lignito e tufa, tá? São esses 4 tipos de carvão, tá? Carvão mineral, olha aí. O antrácito ou antracito, acredito que uma dessas denominações. Constituído de 90 a 96% de carbono, é o mais puro e o que possui mais poder calorífico, porém é também o mais raro. Ou seja, a quantidade dele de carbono é muito mais alta do que os outros que a gente vai ver agora. O Ulha ele tem 75% a 90% de teor de carbono e é o tipo mais abundante de carvão e o mais consumido, né? Ou seja, ele é o mais comercializado e o mais consumido pelas empresas. O lignito ele apresenta o teor de carbono entre 65% a 75%. E o tufa é o tipo com menor poder calorífico e tem cerca de 55% de carbono. Então, se eu perguntar para vocês qual desses carvão mineral que é o mais prejudicial, que mais acumula na atmosfera, devido que a quantidade de carbono é o antrácito ou antracito, tá, gente? Então, é porque ele tem a quantidade de carbono muito mais do que os outros, que é de 90% a 96%, tá? E a importância do carvão na indústria, né? Ele é muito importante porque o carvão mineral ele foi fundamental para a Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII, usado como fonte de energia básica para o desenvolvimento de setores industriais, tá? Isso é importante também frisar aqui para vocês, setores industriais, principalmente porque influiu, né,
na indústria siderúrgica e têxtil. As indústrias passaram, tá? São as três, né? As indústrias passaram a se concentrar, né, por razão dessas áreas, tá? Nessas áreas de extração. Então, é muito importante a gente frisar isso aqui para vocês, tá? Então, o carvão mineral, ele revolucionou, principalmente porque ele surgiu nesse período de Revolução Industrial. E o momento da Revolução Industrial foi o surgimento dessas siderúrgicas, foi o momento dessas empresas surgindo, as fábricas, né? Então, eles precisavam muito do carvão mineral, porque nesse período a energia que era utilizada era através do carvão, tá? Então, as empresas elas se concentravam principalmente nessas áreas, tá, gente? Nessas áreas o quê? Nessas áreas carboníferas, tá? De extração carbonífera. Com a indústria exigindo mais carvão, a demanda cresceu muito. E as minas foram se tornando até chegar abaixo das águas subterrâneas. Isso fez com que se acumulasse água nas minas, tornando-a mais perigosas. Para amenizar esse e outros problemas, novas máquinas foram inventadas, entre elas o pistão, que retirava a água do fundo das minas e levava para a superfície, tá? Isso é tão importante a gente frisar sobre isso, a importância do carvão. Ainda é importante hoje, professora? Sim, gente, ele é muito importante, o carvão mineral, tá? Muito importante, sim. E a gente tem uma atividade no caderno de vocês, que é na página 113, né? Então, bora verificar a atividade que a gente tem hoje, aí no caderno de vocês. E são 3 questões. Na primeira questão, você vai descrever o processo de formação do carvão. Como é que ele é formado, tá? Na segunda questão, quais são os problemas acarretados pelo uso do carvão mineral? Você vai falar as consequências do uso do carvão mineral. Eu falei para vocês, né? Esse acúmulo na superfície terrestre que pode ocasionar várias situações. Então, eu quero saber que situações são essas. Vocês podem estar pesquisando também. E na terceira questão, qual a importância do carvão mineral para a indústria? Tá, gente? Quero saber a importância desse carvão mineral para a indústria, principalmente a indústria siderúrgica e entre outras indústrias também, tá? Então, eu vou estar aqui esperando a atividade de vocês, tá? Então, qualquer dúvida é só perguntar, tá, galerinha? Valeu aí!